Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Êxodo, rezando com o tema Tempo e Espaços Sagrados. Êxodo, capítulo 35 ao 40. São 6 partes que nós meditamos com este tema e estamos iniciando agora a segunda parte, Jesus e o Sábado. Iniciamos com muito zelo, com muito amor, a nossa meditação. Jesus e o Sábado. Jesus não veio para abolir a lei de Moisés, mas para dar-lhe o pleno cumprimento, conforme a lei de Moisés. Jesus foi circuncidado e apresentado no Templo de Jerusalém quando completou 8 dias do seu nascimento. E como bom judeu, Jesus também celebrava a Páscoa e outras festas judaicas e guardava o dia de descanso no 7º dia da semana. Mas, indo além da interpretação fanática dos escribas e fariseus. Então vejamos o que nos ensina em Mateus 5, capítulo 20. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, vemos Jesus guardando o sábado, mas ao mesmo tempo escandalizando os judeus da sua época, mostrando-lhes qual o verdadeiro sentido de guardar o sábado. Novamente com a palavra de Deus, agora em João, capítulo 5, versículo 9 seguintes, que vem nos ensinar. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Por isso, as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: hoje é dia de sábado. A lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu: aquele homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Aconteceu também de um dia os discípulos de Jesus irem colher espigas de trigo no dia de sábado, quando os fariseus criticaram. Jesus explicou mais uma vez qual o verdadeiro sentido de guardar o sábado. Como bom judeu que era, ao mesmo tempo que Jesus cumpriu a lei de Moisés de forma plena, ele já ia apontando para os princípios morais e toda a espiritualidade subjacentes aos preceitos da mesma lei, a fim de que os cristãos também a cumprissem de forma plena no espírito e não na letra morta, porque a letra mata e o espírito que dá a vida. Então continuamos com a nossa meditação na Bíblia, aonde vem nos falar que a letra mata e o espírito é que dá a vida. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 seguintes. Esta é a convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma aliança nova, não
a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito é que dá a vida. Os princípios morais e doutrinários da antiga aliança foram todos perseverados na nova aliança em Cristo. Porque Jesus não veio para abolir a lei de Moisés, mas para dar-lhe o pleno cumprimento. Assim, por exemplo, a consagração das crianças na circuncisão e a apresentação no templo foi substituída pelo sacramento do batismo. A celebração da Páscoa, referenciada no Êxodo com sacrifício de animais, no lugar, a celebração eucarística como atualização permanente no tempo da Igreja da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até que ele venha uma segunda vez no dia da sua parousia e a fé monoteísta foi aprofundada no monoteísmo trinitário. Da mesma forma, a guarda do dia de descanso no 7º dia da semana hebraica foi planificada com a celebração da Eucaristia no 1º dia da semana, que se tornou o domingo, dia do Senhor. Negar todas essas transições do Antigo Testamento para o Novo Testamento é negar todo o processo da revelação divina. E isto é muito perigoso. É embuste do princípio das trevas que confunde e faz pessoas renegar as verdades da fé, que Deus mesmo foi revelando para a nossa salvação. Basta lembrar aqui, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que acolhem o domingo, mas rejeitam a Santíssima Trindade, e os adventistas, que acolhem a Santíssima Trindade, mas rejeitam o domingo. Por aí, vemos que as próprias seitas não se entendem porque fazem uma interpretação errada da Bíblia Sagrada, sem levar em consideração a verdadeira interpretação que vem de Jesus, dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Eles dizem: mas nós ficamos só com a Bíblia. E porque só com a Bíblia eles ensinam heresias completamente diferentes? A verdadeira interpretação da Bíblia vem só da cabeça isolada de uma pessoa. Deve estar em sintonia com a tradição que vem de Jesus e dos apóstolos e que foi fielmente conservada na Igreja Católica. Então, repetindo, para que fique bem claro, a verdadeira interpretação da Bíblia não vem só da cabeça isolada de uma pessoa. A verdadeira interpretação da Bíblia não vem só da cabeça isolada de uma só pessoa. Deve estar em sintonia com a tradição que vem de Jesus e dos apóstolos e foi fielmente conservada na Igreja Católica. É por isso que a Igreja Católica tanto acolhe a verdade da Santíssima Trindade, que as testemunhas de Jeová rejeitam, como também acolhe a verdade de fé do domingo como sendo o dia do Senhor, que os adventistas rejeitam. Porque a Igreja Católica não interpreta a Bíblia de forma isolada, mas sempre em sintonia com a tradição apostólica que vem de Jesus e dos apóstolos. Nesta tradição apostólica, realiza-se a promessa de Jesus
enviar o Espírito da verdade para guiar a sua igreja em toda a verdade. O Espírito da verdade nunca abandonou a Igreja Católica, nem nos inícios e nem agora. E o que ele ensinou lá nos inícios, a Igreja conserva e vai só aprofundando o seu conhecimento da Palavra de Deus. Diferente de quem funda uma seita de acordo com a sua cabeça. Começa a ensinar o que vem na cabeça e alguns se iludem e saem iludindo os outros com a Bíblia debaixo do sovaco, mas sem o Espírito da verdade que guia a igreja em toda a verdade ao longo da história. Aí, quando se encontram nas esquinas, eles mesmos começam a se confrontar em suas heresias completamente diferentes uma da outra. Embora cada um diga que ensina de acordo com a Bíblia, como acontece nas seitas das testemunhas de Jeová e adventistas. Não existe uma ruptura entre antiga e nova aliança. Não existe uma ruptura entre antiga e nova aliança, mas uma continuidade, um aprofundamento, uma planificação, se podemos dizer assim, porque a história da salvação culminou em Jesus de Nazaré e não em Moisés. Jesus não veio para abolir a lei de Moisés, mas para dar-lhe o pleno cumprimento. A lei de Moisés, vivenciada no seu verdadeiro sentido, já é graça de Deus que favorece a vivência da maravilhosa graça da salvação. Porém, se for acolhida de forma de letra morta, ela se torna um empecilho, não por culpa de Deus, mas por culpa do homem que nem sempre entende a verdadeira intenção de Deus, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei deve favorecer a vida na graça e não sufocá-la. Então é isso, meus amados irmãos e irmãs, a meditação de hoje para nós. A meditação de Jesus e o sábado. A segunda parte do tema que nós estamos meditando esta semana, tempo e espaços sagrados. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, convido você agora para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós meditamos hoje está em João, capítulo 5, versículos 5 a 18. João, capítulo 5, versículos 5 a 18. Após fazer a leitura, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu desta leitura. Faça o seu CCC, curtindo, deixando seu joinha, comentando e compartilhando os vídeos do curso bíblico católico. E se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. E nós estamos encerrando a segunda parte da meditação do tema Tempo e Espaços Sagrados no livro do Êxodo do nosso curso bíblico católico. Graça e paz, Deus abençoe a você e a sua família e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.